Projeto Jaboticabal, Agricultura para Cegos. Porque a cegueira no Brasil apresenta um efeito acumulativo devido à precariedade das condições de saneamento básico e de atendimento médico oftalmológico oportuno. Porque das 27.523 pessoas cegas existentes no estado de São Paulo com idade superior a 10 anos, 85,83% delas não trabalham. Porque mais de 50% da clientela em atendimento nas entidades especializadas procede da zona rural, quer em São Paulo, quer nas demais unidades da federação. Porque os serviços de educação especial e de reabilitação têm preparado as pessoas cegas e de visão subnormal apenas para a vida urbana e para o trabalho industrial, o que pouco beneficia a parcela da clientela procedente da zona rural na obtenção de trabalho digno e remunerado. Porque foi vencida com êxito a fase experimental do projeto que beneficiou 10 pessoas, a Delegacia Estadual de São Paulo, do Conselho Brasileiro para o Bem-Estar dos Cegos, com a colaboração da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Universidade Estadual Paulista, campus de Jaboticabal, com o patrocínio da Christoffel Blinden Mission, realiza o treinamento de pessoas cegas em atividades agropecuárias, neste documentário, em sua nona turma, num total de 50 pessoas treinadas. A ideia do aproveitamento da força de trabalho das pessoas cegas nas lidas do campo data de 1960, quando o professor Silas Fernandes Maciel tomou conhecimento dos esforços desenvolvidos neste sentido pela Uganda Foundation for the Blind. Posteriormente, em 1980, recebeu o relatório do Seminário dos Pioneiros em Treinamento Vocacional e Reabilitação de Deficientes Visuais da Christoffel Blinden Mission, traduzido e distribuído no Brasil pela voluntária no trabalho com cegos, senhora Kate Hyman. Em 1982, ao assumir a Delegacia Estadual de São Paulo do Conselho Brasileiro para o Bem-Estar dos Cegos, o referido professor foi procurado pela senhora Hyman, a propósito do mesmo objetivo. A partir de então, empreenderam juntos todos os esforços e entendimentos necessários para a concretização dos treinamentos das pessoas cegas em atividades agropecuárias, de maneira organizada e dentro da moderna filosofia de educação integrada, sabendo que na América do Sul não havia nenhum empreendimento do gênero. Os objetivos principais do projeto são: proporcionar conhecimento prático nas diversas áreas do trabalho agropecuário para tornar possível a opção por uma atividade de preferência. Desenvolver treinamento intensivo nas áreas de trabalho para as quais a pessoa cega demonstrou interesse e habilidades mínimas requeridas. Orientar e inserir o aluno cego na vida de trabalho agropecuário. Efetuar o acompanhamento do aluno cego treinado e colocado. Dar oportunidades de observação e aprendizagem a profissionais e funcionários que atuam nas áreas de educação, reabilitação e assistência aos cegos, dos métodos de ensino e treinamento das atividades agropecuárias aos deficientes visuais. Desenvolver estudos sobre facilidades e dificuldades de desempenho dos cegos no trabalho agrícola, bem como meios de superação. Desenvolver estudos sobre o desempenho em locomotilidade das pessoas cegas no ambiente rural, métodos e técnicas para melhorá-lo. Desenvolver estudos sobre a integração social dos cegos nos campos da universidade. Desenvolver estudos sobre formas adequadas de colocação de cegos no mercado de trabalho agrícola. Desenvolver estudos sobre o resultado do treinamento através do acompanhamento dos casos colocados. O conteúdo dos treinamentos está assim organizado: conhecimento teórico-prático de todos os setores de trabalho da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Universidade Estadual Paulista, campus de Jaboticabal, de acordo com o seguinte programa: área de zootecnia, apicultura, preparo do fumigador, incrustação de cera alveolada, preparo de cúpulas para a produção de geleia real e coleta, e ainda extração de cera. Na área de avicultura, alimentação, manejo com aves de diferentes idades,
vacinação, limpeza de instalações, coleta, seleção e classificação de ovos. Bovinocultura de corte, distribuição de alimentos, limpeza de bebedouros e instalações. Bovinocultura de leite, ordenha de vacas, alimentação de bezerros e vacas, fornecimento de leite para bezerros, inseminação. Bubalinocultura, ordenha, alimentação de bezerros e adultos, vacinação, limpeza de instalações. Cunicultura, alimentação de coelhos, reprodução, limpeza de instalações. Ovino e caprinocultura, limpeza de bebedouros, estábulos e currais, ordenha de cabras, castração de cordeiros, caudectomia, assinalamento, vacina e vermifugação. Piscicultura, alimentação de peixes, contagem e embalagem de alevinos para venda. Suinocultura, alimentação, limpeza de instalações, cuidados com recém-nascidos, vacinação e assinalamento. Na área de agricultura, formação de mudas de plantas ornamentais, formação de eucaliptos, formação de pinho, preparo de recipientes, peneiramento do solo, peneiramento do esterco, mistura, enchimento de recipientes e semeadura. Agricultura, cultura de feijão, cultura de mamona, cultura de girassol, café, soja, algodão, amendoim e ainda cultura de frutas em geral. Plantio de hortaliças, tomate, cebola, alface, rabanete, cenoura, etc. Colheita, seleção e classificação, embalagem de frutos e verduras. Treinamento intensivo para os trabalhos que o aluno apresenta preferência e habilidades mínimas requeridas por um período mínimo de 4 semanas em horário integral. Os alunos são recrutados através da rede oficial de ensino, serviço de educação especial, pelas entidades prestadoras de serviço às pessoas cegas e pela divulgação em programas radiofônicos. Para participar do projeto, o candidato deve ter boa saúde, idade acima de 14 anos, independência de locomoção e autocuidado. O treinamento se desenvolve num período de 4 semanas, sendo a primeira para o conhecimento de todas as áreas de trabalho no campus universitário. Durante esse período, os alunos se conhecem, fazem uma entrevista com o monitor e visitam todos os setores de trabalho, onde são atendidos por professores, técnicos e funcionários encarregados. Tem oportunidades de fazer todo tipo de pergunta que desejarem examinar instrumentos, máquinas, ferramentas, plantas e animais que possam ser tocados. Aprendem a orientar-se do alojamento para o restaurante, lavanderia, administração e ao departamento onde irão trabalhar. Quanto ao mais, o campus está disponível para que o aluno pratique atividades de educação física, frequente os locais de convívio e reunião dos alunos do Colégio Agrícola e da faculdade. As atividades da primeira semana são desenvolvidas em grupos com a companhia de um monitor terapeuta ocupacional e de um professor de locomoção. Nas demais semanas, cada aluno se dirigirá ao seu local de trabalho, sendo supervisionados pelos monitores e recebendo todas as instruções e cobrança dos serviços a serem realizados por parte dos professores e técnicos encarregados do setor onde se encontra o trabalho. O convívio dos alunos entre si no alojamento é supervisionado pelos monitores que partilham do mesmo imóvel. Eles se agrupam de acordo com as preferências ou ordem de chegada, escolhendo os quartos e respectivos companheiros. Em relação ao convívio com os demais alunos do colégio técnico e da faculdade, ele está na dependência direta da disponibilidade de coincidência de horários livres. Isto ocorre principalmente nos horários de refeições, nos restaurantes, à noite, sábados e domingos, num entrosamento que se faz naturalmente, sem que sejam buscadas formas forçadas de aproximação entre os grupos em questão. As atividades preferidas até o presente têm sido plantas ornamentais, produção de mudas, café e frutas, piscicultura,
cunicultura, bicho da seda, bovinocultura de leite, plantio de hortaliças, avicultura e apicultura. O treinamento em inseminação é a mais avançada conquista dos cegos no trabalho agrícola. Em relação ao aproveitamento prático dos treinamentos realizados, quer para uso pessoal, quer como mão de obra assalariada, mais da metade dos 50 alunos já treinados está trabalhando. A maioria deles em suas próprias casas ou de familiares. Alguns começando pequenos negócios com criação de galinhas e plantio de hortas. Um, por exemplo, tornou-se jardineiro concursado da Secretaria de Estado da Agricultura de São Paulo, trabalhando no Instituto de Botânica. Alguns vivem a situação de estagiários, tanto para adquirir bastante prática do serviço, como também para poderem provar sua capacidade de trabalho. Um deles casou-se depois do treinamento e está tomando conta de sua propriedade, juntamente com a mulher, que também é cega. O casal possui horta, algumas cabeças de gado de leite, alguns suínos e galinhas. Arrendam parte da área para plantação de milho e arroz. Não têm empregados e vivem numa situação de fartura de alimentos extraídos do próprio sítio. Após o recebimento do apoio da Christoffel Blind Mission, está sendo possível efetuar o segmento dos casos e auxiliar a orientação dos alunos em suas comunidades na obtenção de trabalho, promovendo-se desta forma a integração socioeconômica. Como resultados mais amplos, temos aberta a possibilidade, após realização dos treinamentos de cegos em atividades agropecuárias, destas pessoas cursarem o 2º grau técnico agrícola, até mesmo a faculdade de ciências agrárias e veterinárias nos diversos cursos que oferece, desde que o candidato cego seja bem-sucedido nos exames vestibulares.
Igual perspectiva se abre para pessoas cegas em relação ao curso de inseminação, oferecido pela empresa Lagoa da Serra. Na opinião do professor Dr. Luiz Fernando, a propósito do aluno José Américo Diomena Irmão, é a seguinte: a primeira qualidade que ele apresentou no curso foi justamente a qualidade que toda pessoa que pretende ser inseminador algum dia necessita, que é coragem e boa vontade. O desempenho do José neste curso tem sido muito bom, até mesmo extraordinário. Está certo que um deficiente visual tem alguma limitação no ramo da inseminação artificial, que podem ser corrigidas com a colaboração de um auxiliar, com a presença de uma pessoa que possa acompanhá-lo no campo, principalmente na fase de observação do cio. Eu acredito que não vai haver problema algum do José se tornar um inseminador e, quem sabe, um dos melhores inseminadores que a gente já formou aqui na Central de Sêmen Lagoa da Serra.
como primeira qualidade que ele se apresentou no curso foi justamente a qualidade que toda pessoa que pretende ser um inseminador algum dia necessita, que é coragem e boa vontade. O desempenho do José nesse curso tem sido muito bom, né? Tem tido um desempenho extraordinário. Tá certo que um deficiente visual tem algumas limitações no ramo da inseminação artificial, que é corrigido justamente com o auxílio de um auxiliar, né, com a presença de uma pessoa que possa acompanhá-lo no campo, principalmente na fase de observação de cio. Eu acredito que não vai existir problema nenhum do José se tornar um inseminador, né, e quem sabe um dos melhores inseminadores que a gente já formou aqui na Central. Universitária, ou seja, de participar da reunião do Conselho Universitário, ele pediu que eu representasse neste ato solene e de bastante importância, capaz de realizar em igual condição uma série de atividades que os indivíduos especialmente o pessoal que acompanha você, né? Eu gostaria de convidar a senhora Ivani a falar alguma coisa a respeito dessa. Professores, funcionários, né, colaboradores, que tiveram convivendo com a gente nessas semanas que aqui estivemos. Ou seja, fazer com que o deficiente visual sentisse útil na sociedade. E ele é bastante útil, eu digo por quê. Eu agora sei de que eu fui alfabetizado por um deficiente visual. Meu professor do curso primário, meu primeiro professor, era cego. E eu aprendi com ele, lembro que tinha uma senhorita que eu ajudava naquela... E foi durante uns 4, 5 anos, isso há já muito tempo. Então, há muito tempo o deficiente visual é importante. Eu lembrei disso e nunca me passou pela cabeça. Nessa cerimônia foi que eu relembrei os idos de 1947, 48, quando eu tive a oportunidade de ter o professor Campos como meu professor. E depois, na faculdade, eu recebi um dia a neta dele como minha aluna, quando eu ainda era professor na USP. Ela me procurou e falou: olha, eu sou neta do professor Campos. E o professor Campos era um deficiente visual, mas foi um grande professor para nós. E não foi só o professor Campos, era uma família de cegos professores. Então ele tinha um externato chamado Externato Padrancheta, um numa cidade e outra noutra, não com essa facilidade que nós temos hoje, que o interior naquela época não tinha várias escolas. Então a gente foi alfabetizado e a gente deve muito a isso. Quer dizer, se eu estou aqui nesse momento é porque alguém me deu a mão.